Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os meus irmãos, amigos, amigas e companheiros que sempre estão acompanhando aí as minhas gravações. Eu gostaria nesse momento, nesta manhã, de trazer para você uma palavra de fortalecimento. Talvez possa estar falando com você, edificando você na sua fé, na sua caminhada, na sua jornada. Sobre converter, ou ficar crente, ou servir a Deus. Eu sei que é independente, o meu trabalho é independente de placa de igreja. Eu não sei se vocês veem que eu não falo de placa de igreja. Eu só falo de Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Em João 8, no capítulo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No mesmo livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é sobre isso que eu falo, é sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas eu gostaria de passar para você esse testemunho sobre uns irmãos que eu conheci na cidade de Maringá, mais ou menos há uns 10 anos atrás, um pouco mais. Eu conheci uma família e eles tinham lá 2 filhos. E esses 2 filhos eles eram cantores de músicas sertanejas. Eles cantavam músicas sertanejas, estavam ficando famosos e conhecidos na mídia, na sociedade. Porém, de repente, o Luiz cantava com o Roberto, do Luiz e Roberto, e os dois cantavam. E um dia, o Roberto aceitou Jesus como Salvador e foi chamado nas águas do batismo. Deus chamou ele na graça. E o Luiz ficou indignado, porque falou: não pode uma coisa dessa. Aonde já se viu o Roberto ficar crente logo agora que nós estamos ficando famosos, conhecidos na mídia, na sociedade, estamos cantando, estamos fazendo sucesso, e agora ele foi ficar crente. Certamente acabou a dupla. E aí ele chegou e perguntou, o Luiz chegou e perguntou para o Roberto: Roberto, o que você viu? O que você viu para você ficar crente? O que você viu? E o Roberto indagou dizendo: eu vi Deus, eu achei Deus, eu encontrei Deus, eu vi Deus e por isso eu fiquei crente. E aquilo se tornou-se um problema, uma dificuldade, uma barreira entre os dois, e a dupla separou. Mas o Roberto continuou indo para a igreja, buscando a Deus, servindo a Deus, e o Luiz continua a sua vida, e passa tempo, e passa outro, e o Luiz indignado, porque ele não aceitava a separação da dupla, que eles eram cantores. Mas o pai e a mãe deles sempre firme na igreja, sempre buscando o Senhor, feliz pelo Roberto estar servindo a Deus, porém triste do outro lado, porque o Luiz ficou triste, revoltou-se. Mas um dia ele chegou e disse: eu vou fazer um desafio para o Roberto. E se ele provar e eu também ver Deus, eu também fico crente, do contrário. Só que se ele não provar Deus para mim, se eu não ver Deus, ele disse que viu Deus, por isso que ele ficou crente. Se ele não me mostrar para mim, eu não ver Deus, eu também eu não fico crente, e ele tem que voltar a cantar comigo em dupla sertaneja e pare de ir na igreja. E nós continuamos fazendo a dupla de sertanejo. E eu vou propor para ele: se ele me mostrar Deus, se eu ver Deus, eu também vou servir a Deus. E se eu não ver Deus e ele não me mostrar Deus, ele muda de sair da igreja e nós vamos voltar a cantar. Ele chegou e propôs esse desafio para o Roberto. E o Roberto estava sentado na praça da igreja matriz, ali no centro da cidade. E de repente, o Luiz chegou e disse: Roberto, você falou para mim que viu Deus, por isso que você ficou crente. Vamos fazer um desafio? Se você me mostrar Deus, se eu ver Deus, eu também vou para a igreja e vou servir a Deus. Porém, se você não me mostrar Deus, onde eu vou fazer o teste com você, se você não me mostrar Deus, você deixa de ir na igreja e você vai voltar comigo cantar. E o Roberto topou o desafio e disse: tudo bem, pode fazer o seu desafio. E ele disse assim: olha, mostre para mim onde está Deus. Como que você viu Deus? Mostre para mim. Ele disse: quando eu olho para você, eu vejo Deus. Quando eu olho para esse banco da praça, eu vejo Deus. Quando eu olho para
as árvores, eu vejo Deus. Quando eu olho para os carros andando, eu vejo Deus. Quando eu olho para a movimentação das águas, eu vejo Deus. Quando eu olho para a luz elétrica, eu vejo Deus. Então, em tudo eu vejo Deus. Eu disse, não, em mim você não vê Deus, porque eu sou um ébrio, bêbado, e Deus não está em mim, ali você está. Quando eu vejo você, eu vejo Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Eu disse, então faz o seguinte, mostre para mim que Deus está no relógio da Igreja Católica. E ele olhou e disse, sim, eu vou mostrar para você que lá está Deus. Disse, você está vendo o redondo do relógio? Ele, sim, estou vendo. Então quer dizer, simboliza o mundo. Você está vendo o número 1? Estou, quer dizer, um só Deus. Você está vendo o número 2? Sim. É o Novo e o Velho Testamento. Você está vendo o número 3? Sim. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Sim. Você está vendo o número 4? Estou. São os 4 evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos e João. Você está vendo o número 5? Estou. Eram 10 mulheres crentes que estavam convidadas a entrar nas bodas do Cordeiro. Porém, somente 5 eram sábios, somente 5 entraram para as bodas do Cordeiro, e outras 5 ficaram fora porque eram loucas. Você está vendo o número 6? Sim. No 6º dia Deus criou todo mundo. Tudo isso que você vê foi criação de Deus no 6º dia. Você está vendo o número 7? Sim. No 7º dia Deus descansou. Deus tirou um dia de descanso no 7º dia. Você está vendo o número 8? Sim. Com 8 dias após o nascimento de Jesus, ele foi levado no templo para ser apresentado e recebeu-se o nome de Jesus. É o número 8. 8 dias após o seu nascimento, Jesus aí é apresentado em circuncisão no templo e ele recebe o nome de Jesus. Você está vendo o número 9? Sim. O símbolo do número 9 é o capítulo 9 do Evangelho de João, onde Jesus chegou num cego de nascença e abriu-lhe os olhos, cuspiu no chão, fez lodo, untou o lodo e passou nos seus olhos e mandou lavar no tanque de Siloé. E ele foi, lavou e voltou vendo, que simboliza a sua vida, a minha vida, a nossa vida, que não vemos Deus. Jesus vai untar os nossos olhos e vai lavar nós com o seu sangue, que ele derramou na cruz do Calvário para que nós vejamos a Deus. Você está vendo o número 10? Sim, são os 10 mandamentos dados a Moisés. Você está vendo o número 11? Sim. Eram 12 discípulos que seguiam a Jesus, porém, Judas o traiu, ficou 11. Os discípulos que terminaram a caminhada com Jesus até o final. Você está vendo o número 12? Sim. São as 12 tribos de Israel que hão de julgar o mundo no último dia. As 12 tribos de Israel se farão presentes no julgamento. As 12 tribos de Israel. Você está vendo o ponteirinho? Aquele ponteirinho que bate lá no meio do relógio? Sim. É o Espírito Santo. Que Jesus, quando subiu ao céu, diz, eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Mas enviarei para vós o Espírito Santo Consolador, que ficará convosco até a consumação do século. É o Espírito Santo que mora dentro do meu, do seu e do nosso coração. E quando ele olhou para o Luiz estava chorando e disse, você mostrou que Deus está naquele relógio. E eu também vou servir a Deus. E a bênção foi tão completa que hoje eles fazem parte do grupo musical da igreja, eles fazem parte da orquestra, os dois servem a Deus, os dois estão na presença de Deus, são músicos da CCB e Deus completou a obra. Então, eu gostaria de dizer para você que para Deus não há impossível, para Deus não há barreira, para Deus não há tempestades que Ele não passa. Então, se você ainda não viu Deus, se você ainda não enxergou Deus, Deus vai aparecer na sua vida no dia de hoje para que a obra se complete. Então veja bem, servir a Deus é muito mais. É muito além daquilo que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, forte abraço. Se você ainda não viu Deus, Ele vai aparecer na sua vida para que você veja. Fiquem com Deus, Deus abençoe, tudo na santa paz de Deus e que Deus abençoe a todos. Você que me segue aí no canal, se você puder compartilhar, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, compartilhe com mais alguém, que Deus vai aparecer na vida de muita gente através desse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.